E agora nós estamos na nossa segunda aula do nosso último módulo, no módulo 7. O último módulo, mas não o último momento da sua grande trajetória. Eu espero que você saia daqui desperto, com muitas coisas boas dentro de você. E cada vez que você assistir uma aula, você tenha a intenção de ter mudanças claras na sua vida. E nós temos 3 pontos que eu quero falar aqui nessa segunda aula, que é muito importante, que é você ter constância, sonhos e visão. Constância é você saber que todos os dias você precisa fazer algo que vai validar tudo isso que nós estudamos até agora, que vai te ajudar a crescer. Precisa todos os dias estar fazendo alguma coisa. E nós falamos daqueles 3 pilares: espiritual, físico e emocional. O quanto é importante vocês estar focados em fazer algo que seja importante. O que hoje à noite, quando for dormir, o que hoje eu fiz na área espiritual? Hoje, em especial, eu elevei meus pensamentos a Deus várias vezes ao dia. Eu também tive o meu momento ali, juntinho, num quarto, sozinho com Ele, nem que seja por pequenos minutos, mas eu também tive. Eu também li a palavra. Que legal! Então você manteve a sua constância. Mas vai ter dia que talvez você não consiga. Você pode o quê? Voltar à sua rota normal no outro dia. Porque o que acontece? Às vezes, e eu noto muito isso, eu faço academia há muitos anos e eu já vi pessoas entrando e saindo de uma academia sem manter uma constância. E esses dias eu comentei com uma pessoa, eu fui em um restaurante e eu tinha visto aquela garçonete na academia. E eu falei, não estou te vendo mais na academia. Aí ela disse assim, pois é, eu realmente dei uma parada porque eu peguei uma gripe muito forte. E ela começou a contar um monte de historinha, que na verdade aquilo não era um motivo para ela ter parado. Já fazia mais de um mês que ela não estava. A gripe, ela pode durar pelo menos uma semana e depois você pode retornar. E ainda assim, entendendo, mesmo você estando com gripe, é interessante você ir fazer uma atividade física, nem que seja leve, porque aquilo vai te ajudar a ter uma melhor recuperação também. Então essa constância, ela precisa acontecer, porque quando a gente para no meio do caminho, já percebeu que quando a gente dá uma parada, tá andando de bicicleta e você para, parece que o sangue esfria. Para você retomar é mais difícil. Então não para não. Vai ali, ó. E se por acaso der um cansaço, no outro dia não, eu preciso. Tanto como os pensamentos, tanto quanto a atividade física, com a oração, com o seu autocuidado, com tudo que você tem que fazer. Também quero falar um pouquinho sobre sonhos. Nós precisamos acordar para os sonhos, porque assim, sonhar nos motiva a fazer coisas que talvez, se nós não nos programarmos para isso, nós vamos deixando de lado, nós não nos motivamos. Por que você acorda cedo todos os dias? Um exemplo para vocês que eu quero dar é a respeito nós fomos para os Estados Unidos. E antes de ir para os Estados Unidos, e o dólar está num valor alto, nós tínhamos que nos programar. E era interessante que tinha alguns momentos que eu estava tão cansada. Eu levantava e falava assim, meu Deus, hoje realmente eu não estou com coragem para trabalhar. Só que eu lembrava, nossa, mas eu vou para os Estados Unidos. Eu preciso trabalhar hoje e eu preciso dar o meu melhor. Porque, na verdade, aquele dia não era só em relação ao resultado que eu ia ter aquele dia, ao valor que ia entrar naquele dia, mas a forma que eu ia lidar com os meus clientes determinaria se ele iria ficar comigo, se ele iria indicar a minha pessoa para outro cliente. E muitos pacientes estão ali para fazer uma consulta.
nessa consulta eu faço uma avaliação e eu passo o valor do tratamento. E quantos pacientes retornam quando eu passo o valor, quando eles vêm consultar? Gente, raramente eu lembro de alguém que não faz o tratamento. É quase que 100%. Por quê? Porque eu estou bem para estar fazendo a melhor entrega, para explicar o que eu estou fazendo, para esclarecer muita coisa. Então é isso que eu quero dizer. Quando você tem sonhos, você acorda motivado. Desde que você está um pouco desanimado, você fala, não, mas eu preciso. E um outro exemplo relacionado à parte física, né? De uma funcionária que ela tinha uma formatura de um amigo para ir. Gente, ela estava tão empolgada com essa formatura, mas tão empolgada com essa formatura, e quando ela entrou na minha casa, ela estava bem gordinha. E aí ela entrou e ela viu como que era o estilo de vida que eu tinha aqui. E ela se empolgou com aquilo, e ela disse, poxa, eu vou para uma formatura e eu preciso eliminar tantos quilos. Olha, como que é interessante. Eu até falei para ela que foi a formatura que fez com que ela eliminasse peso, porque ela ficava sonhando em colocar uma roupa, em ir numa loja, vestir a roupa e a roupa ficar o quê? Bem no corpo dela. Quando a gente está fora de peso, a gente tem mais dificuldade de encontrar roupas adequadas para algum evento. E ela ficou assim, super, mega feliz. Porque ao longo do caminho ela foi vendo que ela foi eliminando peso. Eu lembro que ela dizia assim, eu fico com vergonha agora da quantidade de comida que eu como. Por quê? Porque eu vejo que você come tão pouco, né? Porque a quantidade de arroz, de feijão que ela colocava. E ela começou a se cuidar, diminuir um pouco mais a ingestão de alimento. E isso só foi melhorando cada vez mais. Eu achei tão interessante. E eu falei para ela, olha, continue tendo motivos para fazer algo. Porque quando a gente faz aleatório, e também dá certo, mas tendo um motivo bem claro, eu tenho certeza que o resultado vai ser 100%. Levantar em prol de um sonho vale muito mais a pena, nós ficamos muito mais motivados. Então tenha sonhos, faça um quadro dos sonhos para vocês, coloca pelo menos uns 4, pode colocar o quanto você quiser, mas vamos começar com 4, por quê? É interessante que você coloque sonhos que é a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Coloca um a curto prazo, porque aquilo vai te motivar quando você realizar. A médio prazo também, o que você gostaria de fazer em 6 meses? E coloca 1 a 5 anos, o que você... Por quê? Porque aí você vai se preparando para isso. E a visão, que é muito importante, é a imaginação. É você ter uma visão, uma imaginação de futuro positivo para a sua vida. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero reforçar. Essa visão, essa imaginação, ela faz parte da nossa essência. Se você tem dificuldade, exercite todos os dias. Isso é uma habilidade. Toda habilidade você pode treinar. Então, todos os dias, comece a pensar em algo que você gostaria. E visualizar isso é você estar ali, você vai estar sonhando, mas acordado. Não é difícil, gente. Desperta isso em vocês, começa a ter visões do que você gostaria. Por quê? E outra coisa, teve uma visão? Escreva o que você gostaria que acontecesse na sua vida. E quando você escreve, porque assim, uma vez que tem algo que está na sua mente, é porque é possível. E quando você vai e coloca no papel, é muito mais fácil de ser concretizado. Então assim, não deixe de ter sonhos, não deixe de ter uma visão do que você gostaria de ter. Tudo isso é muito, muito importante. E tenha fé no que você faz. Quero dar um exemplo aqui, rápido para vocês, mas que eu acho muito importante. A minha filha, ela fez 3 vestibular, não passou. E ela foi fazer o cursinho. E ela fazendo o cursinho, chegou o momento e tinha acho que 4 provas. E ela fez as inscrições e tal.
E ela estava muito nervosa. Eu vi assim que o que estava mais dificultando para ela era o nervosismo, né? Então eu comecei a orar por ela, pedir muito sobre a vida dela e para que ela passasse. Ela queria fazer medicina. E eu fiz um propósito e eu falei, eu vou exercer a minha fé. O que eu fiz? Eu pedi para minha funcionária comprar um jaleco branco, porque eu não uso jaleco branco. Eu uso jaleco temático, né? Então a minha secretária olhou e falou assim, nossa doutora, mas branco? Por que você não usa jaleco branco? Eu falei, não, não é para mim, é para minha filha. Aí ela olhou assim, aí eu comprei o jaleco, eu comprei uma caixa linda, eu coloquei uma carta e eu escrevi a carta como se ela já tivesse passado. Eu escrevi todas as minhas emoções. Naquele momento, literalmente, eu exerci a minha essência. Sabe quando uma criança, ela está brincando de algo e parece que ela está vivendo aquilo realmente? Eu fiz isso na carta. E eu levei para Porto Velho, que era a cidade onde ela estudava, e guardei numa mala, num quartinho onde fica muita coisa que elas não usavam. Ela e a amiga dela. E ela foi fazer os vestibulares. Ela fez 5 vestibulares, ou 4, ela não passou. E eu tinha dito que ela, filha, estou feliz que agora, 2000 e tanto, coloquei a data, você vai iniciar a sua faculdade. E eu tinha tanta convicção, e eu exerci aquilo, eu fiz com tanta fé, com tanta intenção, que eu falei, vai acontecer. E eu queria dar esse testemunho. Só que ela não passou. E aí, em janeiro, nós fomos viajar de férias. E nós fomos, quando nós estávamos lá, e já estávamos assim, meio que, poxa, tudo bem, não deu certo, vamos fazer cursinho novamente, você vai passar no meio do ano. Imaginei que eu ia ter que pegar aquela caixinha, que eu tinha que levar para casa. Eu falei, poxa vida, tinha certeza que ia dar certo. Mas aí, eis que uma amiga dela ligou e falou assim, Gabi, vai ter um vestibular em Manaus, só que é daqui tantos dias. Vai fazer, é uma faculdade nova, eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai passar. E aí ela veio falar comigo. Naquele momento, gente, eu confesso que eu falei assim, Gabi, nós vamos ter que ir um pouco mais cedo por conta disso, vamos deixar, faz cursinho mais 6 meses, depois a gente tenta novamente. E ela falou assim, mãe, eu quero fazer. E aí, naquela hora, eu falei, tá bom. E ela foi fazer o vestibular. Aí eu sei que nós fomos embora, ela foi e tal. Gente, ela passou no vestibular. Eu fiquei tão feliz, e falei, caramba, como é importante a gente realmente ter fé e fazer as coisas com a verdadeira intenção. Às vezes não sai exatamente da forma que a gente queria, mas vai sair do jeito que você sonhou. E aí, queria por quê? Porque eu queria que ela tivesse passado num daqueles 4 vestibulares, mas não foi dessa forma. Aí nós viramos o ano, só que em janeiro ainda, no início, não tinha, né? Ainda estávamos no início, ainda estava valendo. E o que eu sonhei aconteceu, ela passou, não da forma que eu queria, mas da forma que tinha que ser. E aí, quando ela passou, ela veio de Manaus, eu falei, filha, antes de vir para casa, passa no seu apartamento. Ela falou, por quê? Eu falei, por favor. Ela passou. E aí eu pedi para ela ir lá, naquele quartinho, e buscar aquela caixinha. E a hora que ela abriu, ela falou, mãe, que dia que você trouxe isso? Parecia que eu tinha ido lá, tipo, um dia antes. Um dia antes. E ela ficou muito emocionada, pegou o primeiro jaleco dela, aquela carta, e assim nós comemoramos muito. Eu contei esse testemunho, porque assim como eu fiz com esse jaleco, com essa carta, naquele evento, você pode fazer em qualquer área da sua vida. Basta ter fé, basta ter intenção, basta ter visão e emoção que tudo pode acontecer.